Bom, galera, a aula vai ficar aí dividida, né? Tive que parar subitamente, que eu fui tossir, em vez de apertar o pause, eu aparei o stop e aí não dava mais para voltar, né? Então, o comércio triangular aí, né? É a relação entre o norte das 13 colônias, o Caribe e a África. Tradicionalmente é assim, mas também tinha a relação com a Europa, né? Onde o norte pegava o açúcar produzido nas Antilhas, levava para o norte, transformava esse açúcar em melaço, né, em rum depois, e, e o rum era levado para a África para ser vendido e trocado por escravos. Esses escravos, por sua vez, voltavam a ser vendidos no sul, né, no Caribe. Então, foram inclusive os comerciantes do norte que meio que alimentaram a escravidão, né, lá nos Estados Unidos, porque eram eles que compravam a cana-de-açúcar para transformar em rum, para trocar por escravos na África e, por sua vez, vender no sul, porque só existia escravidão no sul das 13 colônias. Beleza? E ganhavam muito dinheiro, e essa foi uma das grandes fontes de acúmulo de capital que possibilitou, inclusive, a Revolução Industrial no norte dos Estados Unidos, e por isso que a região é até hoje mais industrializada do que o sul, inclusive com desenvolvimento maior em educação, como eu já havia dito, e por isso que a Universidade de Harvard está no norte e não no sul, ok? Agora, como, né, nós já também havíamos dito, é após a Guerra dos Sete Anos que a Inglaterra vai passar a tentar exercer um controle maior em relação aos colonos, e isso vai despertar uma reação muito rápida dos colonos, porque eles estavam acostumados a um sentimento de liberdade, né? E porque, mesmo após a Guerra dos Sete Anos, mesmo após a vitória contra os franceses, a Inglaterra manteve os soldados, né, da Inglaterra lá nas 13 colônias, o que não fazia sentido algum, né, na cabeça dos colonos, porque o exército inglês foi enviado, né, para as 13 colônias para lutar na Guerra dos Sete Anos. Não tem mais porquê os ingleses permanecerem lá. E aí o que acontece? É, a Inglaterra vai mandar que o seu exército fique lá, né? Vai inclusive depois estabelecer a lei do aquartelamento, obrigando os colonos a abrigar os soldados ingleses, né, que exigissem abrigo. Então é tipo assim, eu sou um colono inglês, estou acostumado desde sempre com liberdade. Aí a Inglaterra vem, não é, se estabelecer no meu território para vencer a França na Guerra dos Sete Anos. Ah, beleza, na guerra está tranquilo. Depois da guerra, a Inglaterra mantém os soldados ingleses lá nas 13 colônias, ainda estabelece que os colonos têm que abrigar os soldados quando eles exigissem, não é? Então, assim, os colonos vão se sentir absolutamente afrontados, né, na sua liberdade. Lembrando que eles fugiram da Inglaterra, muitos, né, em busca da liberdade religiosa, principalmente. Ok? Por isso que essa palavra é uma palavra muito falada, né, pelo presidente dos Estados Unidos, né, por todos eles. Então, logo após a guerra acabou em 1763 e em 64 a Inglaterra já estabeleceu a lei do açúcar, né, imposto neles. Aí já tinha determinado que os soldados ficassem, os colonos já estavam bravos, né? E aí a metrópole inglesa, né, passou a monopolizar o comércio do açúcar e os seus derivados. No ano seguinte, estabeleceu a lei do selo, né, determinando que todos os textos, né, como por exemplo jornal, revista, documentos, né, escritos, tivessem um selo do governo inglês, o que, né, aumentou o preço de todos esses produtos. Até baralho aí era taxado pela lei do selo. 2 anos depois, você tem outro conjunto de leis chamados atos, eu não sei falar inglês, né? Que sobretaxava aí vários produtos fabricados pelos colonos. E depois a lei do chá, né? A lei do chá vai estabelecer aí, né, novos impostos sobre a comercialização do chá. E o chá era um produto muito consumido, né, lá na colônia, eles importavam muito chá, enfim. E os colonos ficaram boladaços quando a Inglaterra estabeleceu a lei sobre o chá, né, o imposto sobre o chá, melhor dizendo,
e eles se fantasiam, né? Se fantasiam e invadem o porto de Boston, né? Lá no norte, e jogam toda a carga do navio da Companhia de Comércio que ganhou o monopólio do comércio do chá, né, da Inglaterra, do governo inglês, pegou todo o carregamento desse navio e vral no mar, jogou no mar, né, acreditando que a partir daí o governo inglês iria voltar atrás e iria pensar duas vezes antes de estabelecer um novo imposto. Pelo contrário, né, o rei da Inglaterra apertou o parafuso, apertou a repressão, né, impôs uma série de medidas para ferrar com os colonos, determinando que eles tinham que pagar uma indenização, né, e se não pagassem o porto não seria reaberto. Fecharam o porto, estabeleceram, né, um novo governador para o estado de para a colônia de Massachusetts, né, e julgou, investigou, né, todo mundo, reprimiu o movimento, só que isso acabou, né, incendiando a revolta dos colonos, porque eles não aceitavam esse despotismo, esse autoritarismo do Estado inglês, né? Já que a Inglaterra era uma monarquia constitucional desde 1689, não é? Quase 100 anos antes de todo esse processo que a gente está falando. Então, o que os colonos queriam? Eles queriam representação. Eles queriam que o rei inglês aceitasse, não é? Desse representação aos colonos no parlamento inglês. Então, eles exigiam, olha, deixa a gente aí, não é, eleger deputados para mandar para o parlamento inglês. E aí, se a gente tiver isso, a gente vai ter voz no parlamento, e aí no parlamento a gente decide se vai ter aumento de imposto ou não, né? Então ia para o jogo democrático, ia para o debate, ia para a norma política, né, vigente lá na Inglaterra. Só que o rei, né, não aceitava isso e insistia em tratar as 13 colônias como se fossem colônias, né, do Estado, como se fossem as colônias portuguesa e espanhola. E os colonos não vão aceitar, né? Em 1774 já há um primeiro congresso, né, da Filadélfia, onde os colonos se reúnem e estabelecem primeiro, né, que queriam representação no parlamento, exigem isso do rei, só que o rei nega esse direito dos colonos terem representatividade no parlamento. Em 1775 e 76 já vai ter a reunião do segundo e terceiro Congresso Continental da Filadélfia, onde já vai ser convocado, né, a população para a guerra, para a ruptura com a Inglaterra, para expulsar os colonos ingleses de lá e proclamar a independência. Em 1776, né, há a declaração de independência e aí começa a guerra. Essa guerra vai durar aí cerca de 5 anos, né? Só vai acabar em 81. Aliás, a Guerra de Independência começa em 76, não em 75, foi mal aí. E, e contou com a ajuda da Espanha e da França, não é? Não porque a Espanha e a França eram boazinhas, não, mas é porque a Espanha e a França eram inimigas da Inglaterra, e se os colonos ingleses estão lutando contra a Inglaterra, opa, eu quero derrotar meu inimigo, então vamos pegar uma carona nessa parada aí, ok? Por isso até que o Barack Obama foi o primeiro presidente, né, a honrar lá os franceses quando houve o último atentado em Paris. E ele falou, eu me lembro bem, né, no pronunciamento em relação aos franceses, pelo fato dos franceses terem sido os primeiros aliados dos americanos, né? E de fato foram, porque foram os franceses que mais ajudaram os americanos na luta de independência, não porque eles fossem bonzinhos, mas para ferrar com a França, para ferrar com a Inglaterra, perdão, né? É, e não é também, não é como o exercício da apostila fala, para evitar que as independências nas suas colônias acontecessem. Não. A independência na América Espanhola vai acontecer só no início do século XIX. A independência dos Estados Unidos é século XVIII, 1776, portanto, século XVIII, ok? E aí, depois que a guerra, né, sai vitoriosa para o lado dos colonos, né, que, que tiveram que lutar bastante, porque a Inglaterra era o país mais rico do mundo, né? E, inclusive, aí depois a gente até pode falar da questão da influência do iluminismo no ideal, né, dos colonos, esse sentimento, né, de que a liberdade é um bem máximo, né, o direito à vida é um bem máximo. Ah, e eu nem falei do massacre de Boston, né, pô? Dei mole, foi mal aí. E agora eu vou ter que remendar porque eu não vou parar o vídeo para voltar de novo, não. Enfim, quando houve lá aquele episódio em que os colonos, né, foram
para o porto de Boston, jogaram a carga do navio no mar e as autoridades inglesas endureceram, né, a repressão e fecharam o porto, estabeleceram que os colonos tinham que pagar indenização e tal. Isso aí foi sucedido por uma série de protestos, né? E os colonos ingleses, em protesto pacífico, né, contra as tropas inglesas lá nas 13 colônias, teve um esquenta-ânimos e os soldados ingleses atiraram, né, em alguns colonos e alguns colonos morreram, e esse episódio a gente chama de Massacre de Boston. É o episódio que acaba legitimando a luta pela independência, é o episódio que acirra os ânimos, né, e dá aos colonos que estavam meio que em cima do muro sobre a separação ou não da Inglaterra, né, aquele ânimo de falar, não, vamos romper sim. Né? Por quê? Porque foram mortos alguns colonos. E a gente pensa que foram mortos, né, centenas, milhares, não, foram mortos cinco pessoas. Né? E eles dão esse nome de massacre justamente para propagar a ideia de que o Estado, né, atentou contra a vida de várias pessoas, mas como se fossem muitas. Né? Mas para eles até, né, são, porque os americanos foram fortemente influenciados pelas ideias de John Locke, né? Pela ideia de que o direito máximo é o direito à vida, a liberdade e depois a propriedade. Então, assim, para eles, o Estado estava claramente lutando, né, ou afrontando, melhor dizendo, o direito à vida e o direito à liberdade das pessoas. Né? E aí, a partir desse episódio, os colonos, então, têm a justificativa, digamos, para ir para a guerra. Quando acontece a guerra, né, como eu ia dizendo, o lado vitorioso é dos colonos, até porque eles contaram com a ajuda da França, né, e da Espanha. E por isso conseguiram ganhar, não é, contra a Inglaterra, que era o país mais brabo do mundo, mais poderoso do mundo da época. Só que os Estados Unidos, eles também, não é, já tinham um desenvolvimento econômico relativamente interessante, principalmente no norte, onde predominava, não é, o modelo, não é, econômico fundamentado no trabalho assalariado, não é, na manufatura, na policultura, etc. E por isso que lá é a região que vai conhecer a Revolução Industrial, enfim. Quando acaba a guerra, essas regiões, né, sul e norte, que são distintas, que são diferentes, né, porque têm produções econômicas diferentes, elas vão ter que meio que se harmonizar. Né? E aí a Constituição dos Estados Unidos vai ter que criar um princípio geral que harmonize o interesse do sul com o interesse do norte. E como é que vai ser feito isso? Né? Vai ser feita uma Constituição bastante enxuta, bastante reduzida, que é a mesma até hoje, né? O que mostra aí a estabilidade jurídica dos Estados Unidos. Então, em 1787, foi promulgada a Constituição, com base nos princípios iluministas, principalmente do John Locke. Você pegar, não é, a Constituição dos Estados Unidos e ler, não é, melhor, perdão, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e ler, basicamente como se você estivesse lendo um texto do John Locke. Não é? E até por isso mesmo que é muito difícil, né, você retirar dos Estados Unidos, dos americanos, o direito à posse da arma. Porque para eles, né, a fundação da mentalidade americana, do pensamento político deles, é o liberalismo de John Locke. Então, para eles, o cidadão tem que ter um mecanismo de resistir contra a opressão do Estado. Né? Já que o John Locke defendia essa ideia, né? A ideia de que os cidadãos poderiam resistir contra o Estado caso ele não cumprisse com a sua função de preservar esses direitos naturais aí que o homem tinha. Ok? Então, a Constituição acabou para harmonizar os interesses entre Sul e Norte, que eram diversos, né? Acabou fazendo o quê? Sendo bem enxuta, bem resumida e dando autonomia para os estados, para cada estado, né? Que eram várias colônias, agora vão se chamar estados. Né? E para cada estado se organizar conforme, não é, o seu interesse. Ok? Então, por isso que até hoje nos Estados Unidos é assim. Os estados eles têm bastante liberdade. Tem estado, por exemplo, que tem pena de morte. Tem estado que não tem. Tem estado que você pode abortar. Tem estado que não pode. E assim por diante. Né? Então, isso vem da independência dos Estados Unidos e da dificuldade de conciliar interesses de regiões distintas, né? Já que o Sul era economicamente bastante diferente do Norte.
E isso parecia que ia estar resolvido, não vai ficar resolvido, né? Em um outro capítulo a gente vai falar sobre a Guerra de Secessão e a gente vai ver que essa diferença entre o Sul e o Norte, que a Constituição de 1787 tentou conciliar, né, vai gerar aí uma guerra no século XIX, 1861, 1865. Tranquilo? A Guerra de Secessão. Mas isso aí é mais para frente, bem mais para frente. Então, a Constituição dos Estados Unidos, né, foi promulgada em 17 de setembro de 1787, prevê os princípios do iluminismo, tornou-se o primeiro país a criar o sistema republicano presidencialista, não é? Inclusive a apostila de vocês começa falando isso, e por isso os Estados Unidos eles acabaram, né, influenciando o mundo inteiro, já que até então o sistema republicano geralmente se organizava aos moldes da Roma antiga ou das cidades-estados italianas, que adotavam o sistema republicano, e a partir da República Americana, né, praticamente todas as outras repúblicas do mundo vão se organizar tal como a dos Estados Unidos. Praticamente, a maioria, não todas. Né? A Alemanha não é assim, enfim. Pensei no Irã, né, mas o Irã é bem diverso, mas é uma república também. Os poderes foram divididos em três: executivo, legislativo e judiciário. As colônias se tornaram estados e ganharam autonomia jurídica. Né? Agora, essa independência, embora tenha sido fundada, né, é importante falar isso aí, não posso esquecer. Embora essa independência dos Estados Unidos tenha sido fundada fortemente no ideário de John Locke, né, que defendia o direito à vida, a liberdade e a propriedade, essa liberdade ela não era para todos, tá? Essa liberdade foi para a elite WASP, né, como o povo fala, o povo mais erudito. Né? O que é a elite WASP? É uma sigla para se referir a branco, anglo-saxão e protestante. Né? É o W de white, né? Branco, anglo-saxão e protestante, né? Segue na mesma correspondência com a língua portuguesa. Então, os índios foram excluídos, né, do reconhecimento de cidadania. Os negros continuaram escravizados. Né? Então, assim, a vida não mudou muito. A base da sociedade meio que continuou a mesma. Para os colonos brancos protestantes, a vida mudou. Mas para os negros, a vida, né, talvez tenha até piorado, e para os indígenas também. Ok? Então, a gente tem que perceber essa independência como uma coisa super interessante que aconteceu antes da Revolução Francesa, né, e que expressa aí, né, a maturidade do pensamento iluminista lá nos Estados Unidos, mas por outro lado a gente também não pode ter aquele olhar romântico da história, né, de que os americanos eram fortemente influenciados pelo ideário de John Locke, que defendiam a liberdade ao extremo. Não, não é assim, não é por aí, né? E a gente tem que olhar, né, para essas questões com cuidado. Galera, por aí por hoje é só, né? Por aí tá bom. Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida é só falar aí. Um abraço e fui.